Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? O Paulo Fraga é produtor cinematográfico e tarólogo. A primeira memória que ele tem é do tempo em que estava na barriga da sua mãe, no útero. Aos 7 anos de idade, quando ele estava saindo de um ônibus escolar, ele foi atropelado e teve uma EQM. Sua vida nunca mais foi simples, mas os aprendizados não param de acontecer. Essa história será contada em 2 partes. Vamos conhecer a primeira? Bom dia, Paulo. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte, as suas histórias de vida. Peço, por favor, que você se apresente, conte o que você faz, de onde você está falando e nos conte tudo. Muito obrigado. Bom dia, Carlos. Eu sou o Paulo, eu moro em Salvador. A minha história da EQM, ela começa quando eu tinha 8 anos de idade, mas antes aconteceram coisas também interessantes que desencadeiam na EQM e nas experiências que eu trago até hoje. O que seria isso? Bem, a minha história começa da Gênese. Eu não conheço os meus pais biológicos, mas eu tenho memórias que vêm desde o período que eu estava no útero, certo? Essas memórias, elas me vinham desde criança como se fossem sonhos, como se eu estivesse sendo afogado. Então, eu até hoje carrego certo trauma de nadar. Eu não consigo nadar, eu entro em certo pânico em mar, já me afoguei algumas vezes. Então, eu vejo que é uma relação que já vem desde que eu estava no útero. Essa é a minha primeira memória de vida. A primeira memória que eu tenho é de realmente estar dentro, né, de o que hoje a gente sabe, a placenta, dentro do útero, e o ambiente avermelhado, um ambiente sanguíneo, né, um ambiente, e eu estar ali me afogando. Bem, eu não tenho nenhuma informação sobre como foi o parto, como foi a gravidez, porque a minha história eu conheço a partir dos 8 meses de idade, que foi quando eu fui adotado pelos meus pais. Essa história, ela vem até os 7 anos de vida, uma criação normal, de um garoto normal, em Salvador, nos anos 80, certo? Bem criado, em escola particular, bem assessorado, uma família de classe média. E eu cheguei aos 7 anos de idade super saudável, quando eu tive a experiência de ser atropelado, certo? Eu tinha 7 anos, 7 anos, tinha acabado de completar 7 anos e voltava sempre da escola no ônibus escolar, certo? Eu sempre voltava no ônibus escolar, morava numa ladeira, num bairro aqui de Salvador chamado Matatu, e essa ladeira é uma ladeira muito pequenininha que de um lado era morro e do outro os edifícios, edifícios pequenos, de até no máximo 3 andares. Eu morava no terceiro andar de um desses edifícios. Bem, toda vez que eu chegava da escola, havia uma comunicação através da janela com os meus pais para saber se eu iria para a casa dos meus avós no final daquela tarde, visitar. Meus avós moravam no outro bairro. Então, eles me pegavam ali no carro, me arrumavam e a gente ia visitar. Nesse dia, que era um final de setembro do ano de 88, 88, aconteceu de a comunicação falhar, uma questão de segundos, né? Tinha uma pessoa responsável pelas crianças no ônibus escolar que atravessava a mim e a mais 2 moradores desse mesmo prédio, que eram menores que eu, eram 2 meninas. Essas 2 meninas, elas no geral ficavam, eu descia do ônibus primeiro, elas ficavam lá no fundo, a moça buscava elas e trazia elas até que a gente atravessava os três juntos. Nesse dia eu perguntei ao meu pai, posso ir para atravessar a rua, né? E ele entendeu se era para subir ou vice-versa, a comunicação falhou e eu entendi que eu podia atravessar a rua. E nesse momento eu fui atravessar a rua e desapareceu a minha visão, desapareceu tudo. Por um momento eu me recordo de abrir os olhos, estar deitado no asfalto, sentir uma dor
que se espalhava pelo corpo, né? Mas que era muito rápido, e apaguei. Mas não demorou muito para eu apagar e saber que eu não tinha apagado, porque eu olhei de novo e eu já estava em pé e o meu corpo estava no chão. Ou seja, eu fui projetado para fora do meu corpo naquele momento. No outro lado da rua, como eu falei, tinha um morro, uma serrazinha, né, um barranco, uma encosta, e existia um barzinho, esse barzinho ainda existe até hoje, um barzinho muito humilde, um banquinho de tábua, e eu estava, desse ponto de vista, eu estava naquele lugar, olhando a situação de fora. O ônibus estava do meu lado, o meu corpo estava no chão, a moça que era responsável para atender a gente ali, a demanda da escola, ela já estava se ajoelhando perto do meu corpo para dar aquele primeiro atendimento ali, ver se estava tudo bem, e eu estava vendo aquela situação e senti uma mão no meu ombro. E aí eu virei, não vi nada, mas a mão estava ali. E eu sentia que era uma mão de mulher. Não sei como, mas lá do outro lado a gente não sabe de nada, mas sabe de tudo ao mesmo tempo. Você tem certeza das coisas, você sente que é uma mão feminina. É uma energia feminina, você sabe que é uma energia feminina. Ao mesmo tempo que ela me tocou, eu olhei, eu achei, eu estou morto. Eu pensei que eu tinha morrido naquele momento e eu fui direcionado a virar em direção ao morro e ali eu já não via mais o meu corpo. Nessa hora eu já não estava nem mais naquele local do atropelo e nem mais dentro do corpo. Eu já estava realmente, eu vejo alguns relatos de AQM que falam sobre essa questão do túnel e comigo aconteceu parecido. Era um túnel. A partir desse momento, eu sentia duas presenças, não mais uma, como eu tinha sentido antes. Uma masculina, ela sempre estava do meu lado esquerdo, uma feminina sempre do meu lado direito, continuava com a mão no ombro, como se estivesse me guiando para caminhar por esse túnel. Como era esse túnel? Esse túnel não era um túnel, como eu já vi em outros relatos, de luz, iluminado, claro, mas existia luz. A luz era no fim do túnel, literalmente no fim do túnel. Existia um ponto luminoso lá no final do túnel, e as paredes desse túnel era escura, era como se fosse ônix. Eu lembro do ônix porque realmente parecia a coloração de ônix, sendo que transparente, certo? Era como se fosse metálica, como se fosse acinzentado, mais transparente. Eu podia ver do outro lado dessas paredes, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E imagino que era um grande hospital com salas. A cada nível que eu ia avançando, eu via salas diferentes com pessoas que estavam lá, diferentes. Elas não estavam na mesma situação que eu, elas estavam como se estivesse aguardando estar ali no meu lugar, certo? Elas estavam esperando chegar o momento delas de passarem por aquela situação. Então, algumas pessoas me impressionavam porque elas estavam realmente angustiadas, se sentindo sozinhas. Aquela angústia quando você sente quando você está sozinho. Outras pessoas estavam em pé, umas sentadas, outras em outras salas em pé, zanzando. Tinha salas que tinha duas, três pessoas. Eu não tinha contato, eles não tinham acesso a me ver, mas eu podia vê-los. Essa parte, naquele momento, eu parava em algumas circunstâncias, eu parava e olhava. E o interessante nisso tudo é a questão do tempo, como o tempo corre lá e como corre aqui. Isso tudo, o acidente ocorreu aqui e não durou, talvez não tenha durado uma hora para me pegarem e colocarem dentro do hospital para ir para uma cirurgia. Mas lá demorou bastante. Essa caminhada não era uma coisa que era muito rápida, era lenta, era pacífica, era tranquila, e era como se eu estivesse sendo acalmado. Eu não fiquei nervoso, apesar de sentir que estava morrendo. Eu não fiquei nervoso, não tive medo daquilo, não tive medo da situação, não senti horrores, mas eu fiquei muito curioso. Eu perguntei, em certo momento, eu morri? Será que eu morri? Aí eu vou fazer um comentário sobre a morte, porque como a morte chegou à minha percepção, como eu era uma criança ainda, um ano antes, eu tive o segundo contato com a morte, que foi a morte do meu avô paterno. Meu avô paterno, ele infartou na frente do meu pai. Mas 2 dias antes eu tive um sonho com ele, me afirmando que estaria se despedindo.
era um sonho lúcido. Ele veio até o meu sonho para me dizer que eu não precisava ter medo, que eu não precisava sentir, que eu não precisava ficar triste, porque era assim que iria acontecer e que ia ficar tudo bem. Eu acordei no dia seguinte, eu tinha 6 para 7 anos, né? Eu acordei no dia seguinte, comuniquei isso ao meu pai, e ele, tudo bem, esse dia ocorreu tranquilamente, nada aconteceu. Um dia depois, eles sempre iam visitar meus avós, né? Era uma coisa diária, era muito próximo. Ele foi visitar o pai e o pai infartou. Meu pai é um representante farmacêutico aposentado, mas na época ele estava na ativa. Ele tinha médicos, amigos que podiam dar aquele, né, socorro mais rápido, e ele levou no hospital, por incrível que pareça, o mesmo hospital que eu fui operado no meu acidente, levou, teve o atendimento, não conseguiu ressuscitar o meu avô. Ok. Foi a primeira vez que eu tive contato com a morte, não tive medo, não tive horrores, desconfiança de que não existia algo depois disso, porque para mim era uma grande novidade, eu era um menino de 7 anos. Nesse momento, vou voltar um pouco agora para a EQM, certo? Nesse momento, eu tive essa sensação de que isso ia acontecer com todo mundo mesmo e que não acabava mesmo. É uma continuidade, existe uma continuidade. Ah, é uma continuidade que existe um paraíso, existe um céu. Eu não sei porque eu não atravessei o túnel a ponto de a chegar na luz, né? Eu não sei, mas existe essa continuidade. Nós não terminamos aqui com o corpo físico. Era isso que eu tinha certeza. Aquilo ali veio na minha consciência. Então começaram a surgir as curiosidades de criança. Eu morri e eu escutava um sorriso, eu sentia um sorriso. Escutar que eu digo, pense na telepatia. Você escuta, você ouve, vê, mas sem ver coisa nenhuma fisicamente. Você só sabe que está acontecendo. Certo? Você tem aquela sensação de que alguém sorriu do seu lado. Então eu escutei esse sorriso. Eu escutei o sorriso. Aí era como se tivesse, tá, você ainda não morreu, né? E a resposta vinha na mesma hora com esse sorriso. Aí eu, tudo bem, então o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E nesse momento eu me percebi que estava já avançado no túnel e as paredes ônix já não dava mais para ver do outro lado. Elas deixam de ficar translúcidas, vão ficando mais opacas, mais escuras conforme eu ia chegando perto da iluminação. Aí começaram a surgir as dúvidas com maior frequência, mais velocidade. Bem, então para onde eu estou indo agora? Olha, você está indo para um lugar onde não tem dor. Essa resposta vinha, onde não tem dor. Aí tá, e isso é a morte? Outra risada. Aí eu ia me sentindo bem com essas risadas. Não era uma coisa que eu ia ficando com. Tá bom, se tem alguém rindo, é porque lá deve ser tranquilo, né? Não deve ser ruim. E por que comigo? Aí veio a maior dúvida, foi a maior dúvida. Por que aconteceu comigo, né? É uma dúvida de criança, mas que adultos também têm nas experiências que eu já pude ver, né, conversar. Todo mundo, quando tem uma experiência dessa, pergunta. Eu acho que questão talvez do ego, né? Do apego à vida, né? Por que está acontecendo comigo? Por que eu? Nessa hora que eu perguntei por que eu recebi a resposta também de forma telepática, mas nesse momento eu olhei para o lado e aí surge uma forma, uma forma talvez espiritual, eu posso dizer assim, porque mais pessoas vão atender, vão entender. Uma forma espiritual de um homem maduro, um homem ele não tinha cor, a gente não vê cor das pessoas lá, não há cor, mas a forma de um homem amorenado, certo? Um homem que não é menino, mas também não é um idoso, é um homem de meia idade, tranquilo, sereno, e fala: a sua história aqui já pode ter terminado, você já fez o que tinha que fazer. O que é que eu fiz? 7 anos. O que é que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu nem terminei a escola. Como assim? Nem terminei a escola. Aquelas questões. Era final de ano, estava perto do final de ano. Eu sempre fui um bom aluno, passava. Na metade do ano eu já tinha sido aprovado na maior parte das matérias. Eu nem terminei a escola, não terminou nenhum ano. O que é que eu fiz que já tinha que fazer?
né? A resposta já tinha sido dada, mas eu talvez não quisesse entender, mas ela já tinha sido dada ali. Você já fez o que você veio fazer. Então, hoje você tem uma escolha. E aí eu tive a escolha de voltar ou não, ou de seguir. Certo? Hoje você tem essa escolha. Você pode voltar. Você tem pais que te amam, você ama seus pais, e você pode voltar. A questão é, você vai querer passar por toda essa dor? Você vai querer viver em um lugar que traz dor, ou você vai querer ir para um lugar que não tem dor? Você tem que escolher e você tem que escolher rápido. Cara, talvez a maior pressão da minha vida, né? Você tem que escolher viver ou morrer. Eu já me vi perante a luz imensa. E essa luz não dava para ver o que tem do outro lado, ela lhe cega. Simplesmente me cegou, eu não tinha nenhum tipo de acesso a ver, tem uma opção melhor ali. Eu não pude, eu não pude ver e garantir que aquilo era melhor. Então, eu preferi, escolhi voltar. Falei, então eu quero voltar, eu quero ficar perto dos meus pais. Eu quero ficar lá. Tem certeza? Foi a última coisa que eu escutei. Tem certeza? Espera um pouquinho, mas desde o momento que você se virou, deixando o acidente de costas, você não viu mais nada, você não viu seu pai descendo, você... Vi, antes de me virar, eu vi meu pai saindo da grade do apartamento afoito. Afoito, né? Porque ele assistiu o acidente lá da janela, ele viu tudo. Então ele pegou uma camisa, pegou o documento, desceu para me dar o atendimento. Ele não teve tempo de fazer mais nada. A única coisa que eu vi foi duas pessoas que eu vi, duas não, três situações que eu tenho a memória até hoje. As crianças na janela do ônibus, olhando, alguns chorando, a moça que atravessava a gente, ajoelhada, e o meu pai saindo do portão. Depois disso, eu já fui levado. E essa imagem, ela estava presente na hora de você decidir se voltava ou não? Não, eu não pensei em nada disso. Eu pensei de certa forma, o que é que eu tenho a perder se eu voltar, ou o que é que eu tenho a perder se eu escolher ir, né? Era uma questão talvez egoísta, né? O que é que eu vou perder? Não, lá é melhor, lá é pior. O que é que pode ser melhor para mim? Para mim, tinha muita coisa a ser perdida aqui na vida, né? Para mim, o pensamento que eu tive era ali existe um conforto, existe pai, existe mãe, existe um lar, eu tenho uma irmã, certo? Eu tinha não era riqueza, a gente nunca viveu uma vida de riqueza, mas um conforto material que eu tinha consciência de que outras pessoas no planeta inteiro não tinham, certo? Então eu tinha muita coisa a perder. Essa a única coisa que eu ia pensando, e as questões talvez filosóficas, que na época filosofia infantil mesmo, o pensamento do menino, mas que quando você chega lá do outro lado, você parece que é plugado numa fonte de informação que lhe dá mais condição de fazer uma escolha como essa, certo? Você tem acesso a respostas no momento que você pensa nas perguntas. Então era muito rápido. Por mais que você não tenha a capacidade de entender aquilo, você não tenha se desenvolvido como ser humano para entender aquilo, mas você recebe uma resposta que faz todo sentido. E você fica satisfeito com isso. Então, continue, você estava perto de decidir. Pronto, eu estava perto de decidir, estava já no final do túnel, as paredes já estavam totalmente escuras, ou seja, quanto mais próximo da luz, mais escuro ficava, eu já não via ninguém. Eu tive esse acesso visual à presença masculina. A feminina em nenhum momento se revelou, eu só sentia que ela não soltava do ombro, ela continuava como se estivesse me levando mesmo, vai, continua olhando para frente, o caminho é aquele. E no momento que eu cheguei na porta, no portal de luz, né? Eu tive essa pergunta: você tem certeza, né, que você quer voltar? E eu, antes mesmo de responder, tenho, porque eu já respondi com minha própria vontade, né, com meu próprio desejo. Eu acordei fisicamente novamente. E aí eu estava dentro do carro, sendo encaminhado para o hospital. Deixa eu entender. Ele começou a perguntar para você se você queria voltar ou não. A que distância desse portal, se é que podemos falar em distância? 10 pés. Já era bem próximo.
bem próximo da caminhada, do final da caminhada, 10 passadas. Até então você não se perguntava se você queria voltar ou não? Não, não, não. Eu tinha outro detalhe que eu cheguei a lembrar agora, não tinha comentado, o meu corpo extrafísico, eu olhei para mim mesmo, e não havia carne, não havia pele, mas ele era igualzinho como ele é aqui, certo? E a minha perna tinha um detalhe interessante, ela estava partida e balançava, mas ainda assim eu andava normalmente, Você se sentia andando ou flutuando? andando. Eu me sentia dando passos. Nesse momento eram passos. Não existia a questão do flutuar como numa projeção, né, extracorpórea, como numa viagem astral. Era um passo atrás do outro. E por que que ela parecia bamba? Mas você, no corpo físico, tinha quebrado a perna? Eu tinha fraturado a fíbula e a tíbia. Das duas pernas? Só na perna esquerda, exatamente na perna que eu via daquela forma amolecida. Isso era uma coisa impressionante, porque no visual a gente se olhar e ver uma perna solta, semi-solta, pendurada, e ainda assim você ter a capacidade de andar, é uma coisa que pode trazer uma confusão. Opa, o que é isso? Né? Uma confusão mesmo, confusão mental nessa hora. O que é isso? Gera dúvidas. Mas nessa hora, a mão que confortava, apertava ou acariciava ou fazia algo, tipo, tá tudo bem. E aí você já volta às questões principais. Você disse que você não enxergava além do portal, que era uma luz forte, mesmo quando você chegou perto. Mesmo. Quando você chega perto, fica mais intenso, aí te cega mais ainda. Você não, de longe é uma lanterninha que está te chamando, e de perto é o sol. Você nem consegue delimitar o batente desse portal. Eu vou te dizer, eu consigo. Eu vou te dizer que o túnel cabia exatamente 3 pessoas andando. 3 pessoas, uma criança pequena e 2 adultos. E a altura desse túnel é como se fosse a porta de uma catedral, uma porta alta, um portão alto. Era um túnel como túnel de trem, né, em forma de porta, certo? Em forma de U, de cabeça para baixo. Não era uma coisa retangular, quadrada, era em forma de U, de cabeça para baixo, não era circular. E ela tinha uma altura de uma porta de uma catedral. Talvez a porta da catedral daqui de Salvador. E terminava abruptamente ou tinha uma espécie de moldura? Não, não havia moldura. Quando você chega perto, você não tem a proporção mais de nada, porque é muita luz. Você não enxerga mais, você só sente. E a volta para o corpo você sentiu? Senti, senti, mas foi, de certa forma, abrupta, né? Porque tem gente que, quando volta para o corpo, sente o corpo, né, entrar uma parte. Não, eu voltei de vez. Voltei de vez. Nesse momento da volta do corpo, eu tive a visão de estar chegando no meu corpo, certo? De estar entrando no meu corpo. Eu senti que estava voltando para o corpo, e quando eu percebi, eu estava mesmo, eu estava vendo eu entrando no corpo, levantei, né? Levantei de vez e aí já estava dentro do corpo. Na hora que eu entrei, eu já levantei, como um grande susto. E teve algum desconforto ao voltar para o corpo? Não, o desconforto que eu tive foi dor física mesmo no lugar da fratura. Quando eu voltei, quando eu acordei, voltei à lucidez, meu pai estava no banco de trás do carro, a pessoa que me atropelou estava dirigindo o carro, eu estava com a perna em cima do colo do meu pai, ele estava segurando para estancar o sangue, a perna, o local da fratura, né? E aí talvez a dor também tenha me trazido, não sei até que ponto, né? A dor da perna. Então, eu senti que meu braço não se movimentava direito na hora que eu levantei, aí eu tive um corte no cotovelo e senti a dor da perna. Foram as duas coisas que eu senti muito forte na hora. Meu pai pediu para eu ter calma, ele estava muito, muito nervoso, né? Você bateu a cabeça? Bati com certeza, mas eu não tive nada na cabeça. Nenhuma ferida, nenhum machucado, nenhum arranhão. Para ficar bem claro, eu tive na cabeça
de toda a cabeça, eu tive. Perdi alguns dentes dias depois. Né? Meus dentes eram de leite ainda, os dentes começaram a cair mais rápido do que o normal. Eu perdi um dente. Foi a única coisa. Então, se eu cair, eu caio com maxilar. Você perdeu alguns dentes de leite e um que não era de leite, é isso que você quis dizer? Não, os dentes todos eram de leite ainda. Você perdeu alguns dentes. Alguns depois. Ah, na hora você perdeu um. Na hora um, o médico disse que podia ter afetado a dentição e que eu poderia ter um processo de acelerar a perda dos dentes, né? Porque ele deve ter percebido que devem ter realmente saído do lugar ou ficado de certa forma mais mole, né? Eu queria que você contasse mais uma vez mais a sua volta, quando você estava falando com ele e que você ficou claro a sua escolha. A partir desse momento, de lá para cá, você pode contar? Nesse momento que ele pergunta se eu quero voltar ou se eu quero ir, e me dá, de certa forma, uma escolha com tempo limitado para eu fazer essa escolha, ele me limitou, ele falta pouco tempo, você precisa escolher. Aí eu percebi que era uma coisa de decidir agora, não há como pensar sobre o assunto, eu escolhi voltar. E quando eu escolhi voltar, eu fiz essa escolha com, vamos dizer, com o sentimento, com o coração, com a vontade, com o desejo de voltar. Eu não precisaria falar, né? Do mesmo jeito que eu entendi o que me era passado, eu podia passar através dessa vibração que a gente tem quando sente uma vontade. E eu senti a vontade de voltar. Então, eu escolhi voltar e falei. Aí eu falei com a vontade e com a oralidade. Eu quero voltar. Nesse momento que você falou, não foi com a boca, não foi como você fala aqui. Não, com a mente. Mas imagine que quando você projeta um pensamento e ele chega a ser escutado como a sua voz, certo? Nesse momento não era só eu pensar e ser entendido, era eu pensar e eu ser escutado até por mim, certo? E aí foi a última coisa que eu escutei. Você tem certeza? Você tem certeza? E nesse momento do você tem certeza, eu sinto que eu já estou voltando para o corpo. Não sei onde o corpo está, não tenho essa sensação de saber onde o corpo está, até porque o meu corpo já não estava mais no mesmo local, estava em movimento, estava em trânsito dentro de um carro, saindo do bairro que eu morava, que era próximo ao Hospital Evangélico da Bahia, certo? Aí eu sinto que é como se você sentisse seu corpo está procurando, ou você está procurando seu corpo, e seu corpo te chama. E você já entra no seu corpo, eu entrei de forma abrupta, não tive essa coisa de entrar por partes, de voltar por partes, foi de uma vez. Voltei, e quando eu abri o olho, eu estava no carro, no banco de trás, deitado, a minha perna esquerda no colo de meu pai, a esquerda e a direita, mas a esquerda estava acima da direita porque ele estava segurando no local onde eu tive duas fraturas. Era justamente o local que eu tinha percebido do outro lado que tinha sido afetado no corpo físico, certo? Então eu tive as duas fraturas, uma delas exposta, meu osso estava saindo realmente da pele, da carne, né? E aí meu pai, nesse momento, só se preocupou em eu não perder muito sangue, né, segurar o local ferido, machucado. Então, a primeira coisa que eu vi quando eu voltei foi exatamente isso. Meu pai, ele estava muito nervoso, muito preocupado. Eu levantei, projetei o meu peito para frente, né? Então, assim que eu entrei no corpo, eu já fui levantando o peito. Ele segura o meu peito, calma, deita, você sofreu um acidente. Só que eu já sabia que tinha sofrido um acidente, né? O que eu não sabia se eu tinha morrido ou não. Você voltou com memória imediata sobre a EQM? Com memória imediata e cheguei a comentar com ele antes mesmo de desmaiar novamente, porque eu desmaiei novamente de dores, né? Quando eu retorno ao corpo, a primeira coisa que eu vejo é meu peito, né? Se projetando para frente, para onde é que eu tô, aquela surpresa que a gente tem, né?
onde é que eu tô, o que é que aconteceu, só que eu já sabia o que tinha acontecido, não precisava ninguém me contar. Quando meu pai me contou, eu já sabia. Ele me pediu calma, segurou meu peito, pediu para eu deitar no banco novamente, né? Eu cheguei a olhar pelo retrovisor, e aí vi os olhos da pessoa que estava dirigindo o carro, ele também chorava muito, né? Foi ele que me atropelou e ele estava muito nervoso também. Então era um ambiente que eu já comecei a sentir, tá todo mundo nervoso. Então eu tentei ficar calmo e aí ele me deitou e assim eu fiquei calmo, não fiquei muito agoniado, mas apesar da dor, né? Eu fiquei tranquilo. Ele botou a mão no meu peito, calma, você sofreu um acidente. O meu pai, eu morri. Foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. Ele, não, que é isso? Você não morreu? Eu morri sim, só que eu voltei. Eu falei isso para ele na hora, porque eu tinha essa certeza, certo? Então, nessa hora, eu sinto a dor da perna, desmaio novamente, já acordo sendo transferido do carro para a maca no hospital, né? Me levam da maca para a sala de raio-x direto. Eu apago nesse meio termo mais uma vezinha. Em nenhum desses outros momentos que eu desmaiei, eu perdi a consciência para ela ir a outro lugar. Eram desmaios de dor, era tudo normal. Então, a única vez nesse acidente que eu projetei foi realmente do momento que eu fui atropelado até o momento que eu tive essa escolha de voltar e voltei, certo? Acordei novamente na sala de raio-x, foi a maior dor que eu senti em minha vida. Essa é inesquecível. Essa eu cheguei a me perguntar, né, por que que eu escolhi voltar. Foi a hora de colocar o osso no lugar para poder fazer o raio-x, né? Então, o médico me avisou, olha, a gente vai precisar fazer o raio-x, você vai sentir uma dor muito forte agora, mas a gente não tem escolha. E aí eu, confiei, né? E eles puxam e eu desmaio novamente. Quando eu acordo, eu pergunto por que que eu escolhi voltar. Por que que eu voltei? Lá não tinha dor. Lá eles tinham me falado que lá não teria dor. Eu imaginei que a dor seria não só física, né? Mas que seriam dores maiores da vida que a gente vai vivendo e vai encontrando essas dores. Mas na hora eu pensei, a dor era essa aqui, essa dor que ele estava falando, né? E foi bem terrível. Acordei novamente, era na sala de anestesia, já no pré-operatório. Acordei novamente na sala de anestesia, me acordaram para me apagar, né? Me acordaram para me anestesiar, porque você não pode anestesiar a pessoa inconsciente. E aí tinha uma neurologista lá, eu lembro do nome dela até hoje, da face dela. Eu tenho uma boa memória, depois desse dia, principalmente, né? É a doutora Margarida. A doutora Margarida se apresenta, Paulo, meu nome é doutora Margarida, eu sou neurologista do Hospital Evangélico, aconteceu um acidente com você, você vai entrar em uma cirurgia e amanhã vai ficar tudo bem. Agora a gente precisou te acordar, porque a gente vai aplicar uma anestesia em você. Você pode contar até 15? Tudo bem, até 15, né? Quando eu cheguei no 9, eu já tinha apagado. Acordei novamente, ela estava presente no quarto, depois da operação. Ela era a única pessoa que estava no quarto, falou comigo novamente: Oi, Paulo, tudo bem? Aí eu tudo, ela, você se lembra seu nome? Claro que eu lembrava, ela tinha acabado de dizer, Paulo, ela o nome completo, eu disse o meu nome completo. Qual é o seu aniversário? Disse a data de aniversário. Aí ela, graças a Deus, você não teve nada na cabeça, não teve problema nenhum, a gente fez todos os exames, eu tinha que fazer esse teste com você, porque é um teste prático. E qual é o meu nome? Ela não tinha se apresentado nesse dia, ela tinha se apresentado antes da cirurgia. Eu falei, doutora Margarida, ela tá tudo perfeito com você. Pronto. Essa é a história do acidente e da EQM. Mas depois desse dia em diante, eu realmente absorvi emoções. Absorvi as emoções, as angústias, as dores, achava que eu tinha que carregar tudo isso nas costas. O que significa você absorver as emoções? Você sentia o sentimento das pessoas e trazia isso para dentro de você? É, sem filtrar nada, de forma inconsciente e inconsequente. Você notou que isso passou a ocorrer imediatamente após a EQM? Sim, sim, porque eu já tinha a predisposição a ser uma pessoa altruísta, vamos dizer assim.
né? Quando a meninada da minha época queria conhecer a Disney, eu pensava nos famintos da África. Isso era normal para mim, mas eu não absorvia nada, não tinha, né, essa sensação de olhar para uma pessoa e saber exatamente que tipo de problema ela está passando. Se ela está passando um problema familiar, ou se ela está com a depressão, ou se ela tem, né, isso eu não tinha essa capacidade de forma alguma. E por ser muito novo também tive grandes problemas na vida em relação a isso, por não ter uma orientação, não saber como lidar com isso, no sentido de o que é isso, né? Você carrega a dor dos outros e toma como se fosse sua. Se for a raiva, você também absorve isso, certo? Não era só sentimento de dor e de angústia. Você não filtrava nada. Eu não filtrava exatamente nada. Se eu andava com pessoas raivosas, eu praticamente estaria tendendo a entrar numa sintonia de raiva também. Você não conseguia distinguir que aquilo não lhe pertencia, que não era seu? Não até ir fazer uma terapia. Eu não conseguia entender e distinguir o que era meu e o que não era. Era como se aquilo invadisse você e passasse a ser seu também. Passasse a ser meu, como se fosse parte da minha necessidade de existir. E como é que a terapia lidou com isto, visto que é uma coisa nova também para a terapia? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista com Paulo Fraga. O link está aqui em cima. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?